porque eu falei, hoje eu vou só ouvir aqui a conversa. Vocês dois, aí eu não vou nem dirigir, não. Vocês dois estão em lados opostos na Câmara dos Vereadores. É Câmara dos Vereadores que fala, né? É. Eu não vejo lado oposto. A gente até, quando nós começamos, aconteceu uma curiosidade. Logo há 2 anos atrás, nós tivemos uma reunião com uma bancada evangélica, vamos dizer assim, e um falou assim, não, nós temos que montar a bancada evangélica. Eu falei assim, irmão, qual que é a pauta que os evangelhos têm? Não existe pauta de evangélico. Existe pauta da família, existe pauta dos cristãos. Então, em vez da gente se transformar numa bancada talvez de 14 ou 15, nós pulamos para mais de 30 quando nós entendemos que é a bancada é cristã. Então, os espíritas, os católicos, os evangélicos se uniram num compromisso de valorizar e defender os princípios morais que nós acreditamos. Então, nasceu e a gente estava sempre junto trabalhando. Então, essa pauta que nós temos, e se Deus quiser, nós até sentamos junto agora, mês passado, nós temos pelo menos uns 6 a 8 projetos que serão votados ainda em Belo Horizonte esse ano e que eu tenho dado, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de dar assessoria a vereadores no Brasil inteiro. Então, nós já aprovamos o Maio Laranja contra abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Nós estamos para votar agora, Deus abençoe, o próprio Executivo gostou, nós temos um projeto chamado Justiça na Escola, que é sobre justiça restaurativa, é um projeto do Sérgio Rafucci, do Mato Grosso. O próprio Executivo gostou tanto que apresentou também um substitutivo. Então, nós estamos para votar agora mês que vem, se tudo der certo, agora semana que vem, dia 1º de abril, e não é dia da mentira, vai ser de verdade. Tomara. Nós vamos aprovar esse projeto porque é uma medida que trabalha diretamente respondendo o problema que nós vivemos agora em Suzano, que é sobre violência nas escolas. Qual é o projeto? O programa vai direto contra a evasão e a violência escolar. Ele trabalha em atos de indisciplina. Nós fechamos o problema no início da atividade da criança nas escolas, enquanto ele é apenas um indisciplinado. Que depois que ele se transforma no menor infrator, ou seja, aí o negócio complica. Atos infracionais se resolvem com a polícia. E nós precisamos resolver os nossos problemas com as nossas crianças enquanto é indisciplina. Sim. A Bíblia diz que enquanto não se executa o juízo sobre a má obra, por isso o coração do homem é propenso a fazer o mal. Nós temos projetos, inclusive, em comum, né? Nós assinamos projetos em comum, eu, Fernando e outros também. E, por exemplo, nessa área da infância, eu já tenho um projeto que se transformou em lei, que é o projeto que caça os alvarás de qualquer estabelecimento na cidade onde se tem a prática de pedofilia e abuso sexual contra criança e adolescente. Então, é uma pauta que, como o Fernando diz, não é uma pauta apenas evangélica, né? É uma pauta cristã, é uma pauta daqueles que defendem a família. Então, não existe lado oposto quando o objetivo é um objetivo comum. Então, a gente está sempre aí trabalhando e é um trabalho de formiguinha. Agora, ainda bem que nós temos essa proximidade e valores em comum, porque o difícil é quando, apesar de eu entender que é necessária a divergência, porque o pensamento único também não é legal, mas quando você tem convergências maiores do que as divergências, você consegue avançar muito mais. O Fernando falou que são 30, né? São 76? Não, são 41 vereadores. 41. 76, onde quer que você... 77 são os deputados e de Minas Gerais. Estaduais, né? 77 estaduais. E 53 federais. 53 então federais. são 41. Então, vereadores são 41. É uma maioria consolidada. Absoluta. Com certeza. Nós tivemos até uma coisa que ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem. Dia 1º de setembro de 2017, o nosso prefeito assinou algo que poucas pessoas sabem. No dia 1º de setembro, ele decretou em Belo Horizonte, na área da Secretaria de Cultura, a criação de uma gerência e uma diretoria para a promoção e ideologia de gênero e a diversidade sexual em todas as escolas de Belo Horizonte. Ainda contratar ONGs para treinar todos os professores da rede pública e ainda comprar kits e fazer material didático para todas as escolas e bibliotecas. Nós conseguimos ler isso e fiscalizar através do próprio Diário Oficial. Nós pegamos todo o decreto e desfiguramos o decreto. Onde tinha diversidade sexual, nós colocamos diversidade étnico-racial. Sim. E aonde tinha ideologia de gênero, nós extirpamos praticamente. Eu colhi a assinatura de 32 vereadores e foi a primeira vez que eu ouvi na nossa história um prefeito foi obrigado a revogar o decreto. E isso por causa do trabalho da Frente Cristã. Ou seja, ele não queria briga com a gente. Então, quando é uma pauta onde todos estão juntos, o prefeito não tem quem perseguir. O executivo não tem como perseguir.
Como é que ele vai perseguir 30? Ele não aprova mais nada. Então, ele preferiu ficar em paz. A esquerda ficou bufando, a ponto que queria denunciar na ONU, queria denunciar nos direitos humanos. Mas essa é a realidade que a gente tem que atuar. Ô, Ilan, esse negócio, por exemplo, né, da vereadora lá do Rio, a Marielle, que foi assassinada, você sente medo, assim, de defender certas pautas? Como é que é isso? Porque você se torna figura pública, né? É interessante você falar isso, porque não sei se o Fernando já sentiu isso, mas, por exemplo, eu apresentei um projeto que se transformou em lei para caçar os alvarás de postos de combustíveis que vendem combustível adulterado ou tenha bomba chipada, que é quando você aperta um dispositivo e esse dispositivo faz com que a quantidade de litros que entram no tanque é menor do que a quantidade paga, efetivamente. Então, quando eu apresentei esse projeto, muitas pessoas falaram comigo, olha, um promotor de justiça já morreu por ali conta na Prudente disso. de Moraes, o negócio foi grave. E aí eu recebi, foi gerado para mim uma agenda com os representantes do segmento. Nesse momento eu temi, mas a reunião foi muito proveitosa e o pessoal do segmento, ao contrário, eles vieram dar força ao projeto, me ajudaram, inclusive, na aprovação desse projeto e na sanção desse projeto. Por quê? Porque eles entendem que os maus profissionais deveriam sair, na verdade, do mercado. E isso se transformou e é lei na cidade. Então, é uma situação de que nós temos que trabalhar buscando sempre o coletivo. É claro que existe esse risco, mas o risco normalmente são as pessoas mal intencionadas. Agora, nós sempre clamamos pelo sangue de Jesus para que nos proteja de todo mal, para que nos livre de qualquer risco, e isso tem que ser uma constante. Não somente nós, mas também as nossas igrejas. Porque vocês, sempre eu vejo vocês com assessoria. Eu lembro quando o embaixador de Israel veio aqui, o Yossi Shelley. Rapaz, mas tinha Polícia Federal, tinha tanto aparato que eu até assustei, né? Então, eu fico pensando, é difícil no nosso país quando os representantes da população acabam se tornando alvo das oposições. Por exemplo, o caso aí da vereadora Marielle, ainda não se descobriu o mandante do assassinato. Mas também não está claro se a causa é política ou se foi um problema de tráfico, se foi um problema de miliciano. Entende? Porque, assim, eu acho lamentável você ser perseguido por questões políticas, questões ideológicas. Pelo seu pensamento. Pelo seu pensamento. Agora, não sei se no caso da Marielle foi isso. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Olha, o caso dela é um caso diferenciado. O que é comum que a gente entende é o seguinte, uma pessoa que agride um vereador, um legislador, ele não está agredindo a pessoa, ele está agredindo a instituição. Esse é o primeiro passo que nós temos que entender. Que as pessoas passam, a instituição fica. Essa é uma grande verdade. Agora, o caso dela é emblemático, porque ele está sendo explorado o máximo possível. Acabou de ser assassinado um outro vereador no Rio de Janeiro e cadê o pessoal falando quem matou o fulano? É essa a diferença que Então, essa é a diferença porque virou uma bandeira. Virou uma forma de utilizar para poder manipular, para poder doutrinar, para poder criar mais militância. Virou marketing. Né? É marketing. E aí, essa é uma verdade. E, Fernando, eu queria também ponderar o seguinte, com o advento das redes sociais e essa facilidade de contato entre o parlamentar e as pessoas, e assim, a facilidade que se tem hoje em dia, também banalizou muito a política, no sentido de que qualquer pessoa entra nas redes sociais, te agride com palavras de baixo calão, te agride com uma ideia pré-concebida em relação a você. Vou dar um exemplo prático. O senador Carlos Viana, ele está sendo alvo de fake news o tempo todo. Por quê? Porque se diz que ele foi financiado pela Vale, o que não é verdade. E hoje ele é o relator da CPI mais importante do país, que é a CPI das barragens. Lá na Câmara Municipal nós temos uma CPI, que é a CPI da questão do abastecimento de água aqui de Belo Horizonte. E eu estive com ele e rapidamente eu gostaria de deixar um alerta para todos nós, porque nós estamos trabalhando isso lá. Nós fizemos uma visita lá em Brumadinho e a Copasa informou que 30% do abastecimento de água de Belo Horizonte depende daquele sistema lá do Paraupeba. Hoje não está captando nenhuma gota de água. Existe um reservatório que tinha capacidade, quando houve o rompimento, que já se passaram 60 dias, de 20 meses.
menos 2, 18. Daqui a 18 meses, se os nossos governantes não tomarem uma atitude e se não impuserem à Vale a construção de um outro local para que se haja a captação de água, nós vamos ter uma crise hídrica aqui na cidade de Belo Horizonte. Isso está para acontecer. Então, na medida em que você joga uma fake news em relação a isso, você até atrapalha o trabalho das pessoas. Então, nós precisamos o quê? É unir forças. E as pessoas têm que ser responsabilizadas pelas suas ações e também pelas suas omissões. Então, isso tudo é um arcabouço que faz com que nós fiquemos expostos. Agora, eu não consigo, não sei o Fernando, mas eu não consigo, assim, andar com segurança, com nada disso. A gente anda no meio das pessoas, né? Até porque nós vamos para a igreja, nós estamos na rua o tempo todo. Então, é uma situação difícil. O Fernando estava aqui com o senador, aqui na TV, mas eu não vi segurança, não. Não, tem não. Ou é disfarçado? Não, a gente toma um xingamento tanto na internet aí, quanto de vez em quando na rua. Nós já tivemos, eu já tive, por exemplo, participando de conferência de educação, e ali é um antro dominado. Então, se você vai lá poder defender uma educação livre, não, eles não querem. Aí eles gritam, vaiam. Eu ainda estou na capaz de mandar beijinho, agradecer. Mas, vem cá, vocês dois têm estilos muito diferentes de serem vereadores, não tem? Porque, assim, me parece que eu não quero ofender quem quer que seja, só quero provocar uma boa conversa, né? Parece que o Fernando é mais, assim, de bate de frente. O Irlan parece que é mais... Ele trabalha por trás. Mas assim, é mesmo só a impressão? Eu acho que é válido dos dois pontos. Eu lembro que eu tinha um posto de gasolina com meu irmão há muitos anos, lá em Igarapé. E a gente combinava o seguinte, um morde, o outro sopra. Igual polícia. Porque se você tem um cliente, o cara fica te enrolando demais, você tem que morder. Mas se você morde muito, tem o outro chegar, não é bem assim não e tal. E aqui, principalmente na Câmara, tem que ter. Porque a gente sabe... vamos dizer assim, o fake news ou o discurso falso é todo dia. Aquela velha cantiga de sempre, que falando de minorias, é fascista, todos os istas que existem, todos eles falam, mas na hora que a gente confronta, eles ficam calados. Eu me lembro que hoje o pessoal tem uma deputada, ela era vereadora aqui em Belo Horizonte, e um dia ela chegou falando mal que podia do meio religioso. Não. Falou, votar, não, vocês não são interlocutores, vocês nunca fizeram nada, aí eu fui retribuir. Falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, os nossos trabalhos sociais com criança, adolescente, deficiente físico, idoso, morador de rua, egresso da penitenciária, ou trabalho dentro da penitenciária, eu conheço e te dou os números. O que é que vocês já fizeram até hoje? Aí ela teve que, como se diz no popular, abaixar a cabeça e ir embora. E isso aí eu faço mesmo. E você, Irlan, qual é a sua estratégia? A minha personalidade, eu sempre sou uma pessoa mais de diálogo e tentar entrar nas concordâncias, né? Eu sempre digo assim, aquilo que nós não concordamos, a gente se respeita e vamos buscar as convergências. Agora, eu também entendo que dentro do legislativo é importante sempre você criar as pontes, né? E não destruir as possibilidades que a gente tem em relação ao diálogo. Mas concordo com o Fernando, inclusive, porque tem momentos que esse diálogo é impossível e que você tem que colocar uma postura, né? Como ele mesmo falou, nós tivemos oportunidades perante o prefeito que a nossa postura foi, daqui para frente nós não caminhamos mais. Então, cada um tem o seu estilo e cada um faz o seu trabalho e os dois são complementares. É o que eu falei, é difícil você ter um pensamento único, caminhar da mesma forma. Nós temos outros vereadores lá que são evangélicos também, que são cristãos, que também trabalham de forma diferenciada. Né? Eu imagino que o eleitorado também, assim, o eleitorado se identifica, ora, com alguém que seja mais, digamos... cordato no sentido da política, ora que alguém que seja mais combativo, porque também são estilos, até pastor é assim. Tem pastor de púlpito que você fala, não, vai arrebentar tudo. E tem pastor que é mais tranquilo. Mas é aquele negócio que a gente fala, a gente entende que no caráter de Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Não adianta nada ficar passando a mão na cabeça dos outros. Tem hora que você tem que tomar posicionamento. Dá uma cajadada aí. Tem hora que você tem que falar, olha, nós precisamos tomar atitude, porque existe o risco, existe o engano, existe a manipulação e, principalmente, o executivo pressiona demais os vereadores. A gente vê lá, eu e o Irlan, que o vereador, principalmente, que ele é de comunidade,
Ele está perdido, perdidinho. Por quê? Porque se ele não fizer o que o prefeito manda, ele não tem o asfalto da rua dele, o quebra-mola da rua dele, o podar a árvore da rua dele. Graças a Deus eu sou completamente livre e independente disso. Porque o meu voto é opinião. É a pessoa que olha para mim e fala, eu quero que você me represente. Então, se ele vai fazer um quebra-mola para os outros, igual outro dia teve um vereador lá que falou assim, se você não votar com o prefeito, você não vai ganhar nem uma brita. Eu falei, graças a Deus que eu não ganho nem uma brita. Ou seja, nós temos que entender que nós estamos lá para tomar posicionamento, nós somos eleitos para poder fazer diferença. Agora, infelizmente, existe uma maioria que, por causa de a região dele, o bairro dele que elegeu ele fica numa situação complicada. Deixa eu até falar. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.